O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Era uma vez um ratinho pequenino que namorava uma ratinha pequenina. E os dois se encontravam todo dia num buraquinho de um ralo na esquina. Rock, 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 rock. É o rato e a ratinha namorando. Paulo Sérgio da Silva Júnior, você gosta de palhaço? Gosto. Ok, o seu preferido, eu não sei se a gente pegou a mesma palhaçada, né? Mas a minha palhaçada de infância era o Atim e o Espirro. Hoje em dia, acho que os bala mesmo, né? O Atim e Espirro era o Leandro e Leonardo, né? Enquanto Patati e Patatá já são Bruno e Marrone, né? Já vem depois. Eu não sei qual que é o palhaço que tá estourando hoje. Eu peguei o fim do Arrelia, né? O Arrelia chorava por aí pelos cantos, tentava uma chance. Mas a minha palhaçada é o Atim e o Espirro. Bom demais. Eu não vou ter um palhaço favorito pra cravar agora, então eu dou o serviço do começo aqui, mandando um abraço pra todo mundo que acompanha meu time de botão. Só registrar que o Antônio, do Rio de Janeiro, e o Juliano, aqui de São Paulo, foram os sorteados desse mês de junho nos brindes aí, nos presentes para os assinantes do meu time de botão lá no Padrim. Sorteio esse que é uma cortesia da editora Grande Área. Agradeço demais novamente a parceria com as editoras, com os amigos, com os parceiros que têm enviado os presentes para os nossos assinantes. Na figura lá do Bruno Rodrigues, nosso parceiro, nosso camarada, a editora Grande Área é que vai fornecer os presentes da vez. Os livros da vez são Pepe Guardiola, A Evolução, aproveitando aí o mês de Champions League, de título do Guardiola lá na Europa, e o livro do nosso colega jornalista Rodrigo Capello, que você acompanha aí na tela do Plim Plim, O Futebol Como Ele É, um grande livro do Capello, revelando bastidores, negociatas, histórias muito bem contadas dos grandes clubes aqui do Brasil. O palhaço preferido de outro Antônio era o palhaço Carequinha, por isso que a gente ouviu, né? Começou esse episódio com o palhaço Carequinha cantando ao fundo, e está cantando aqui no nosso background, porque o atacante, que se chama Antônio, virou careca porque gostava do palhaço, era um aficionado pelo palhaço Carequinha na infância. Se esforce para gostar de palhaço, viu? Porque o dia que você achar palhaço sem graça demais, o dia que você não entender qual é a pira do palhaço, é porque você perdeu alguma coisa muito importante aí no caminho. A gente vai detalhar as temporadas 83, 84, 85, 86, 87 do Careca, que coincidem com o tempo dele no São Paulo. Então o meu time de botão de hoje é sobre o Careca no São Paulo. Com um abraço para quem nos ajudou, Michael Serra e Alexandre Gisbrecht, dois referentes quando a gente fala de história do São Paulo Futebol Clube, e um beijo especial para Fernando Vitorino, que tinha o Careca como ídolo de toda a sua juventude, foi talvez o seu maior ídolo na mocidade, e já nos ouve, Paulo Júnior, com um lenço do lado da mesa, assim, porque vai chorar, vamos mexer com o coração nele. Careca, 83 até 87, foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro e passou 5 anos no Morumbi. E essa é boa, hein? Ele foi o único jogador, Paulo Júnior, a marcar pelo São Paulo na estreia, na despedida e também no aniversário. Só o Careca. Não tem outro. É um fato curioso, mas nem de perto traduz ou resume o que foi a passagem do Careca, né? Entre o seu primeiro e o seu último gol, ele fez muita coisa legal no Morumbi. Atacante, unanimidade, dá pra dizer, né? Eu não conheço ninguém que tenha visto o Careca jogar em seu auge e que não se renda à sua qualidade. Atacante titular para 3 Copas do Mundo, no fim das contas jogou 2, né? Porque a primeira, de 82, teve um Careca machucado, mas ele tinha a bola sim.
para ter sido absoluto em 3. Muito fora da curva. Nos 3 clubes que defendeu, por sinal, ele sai considerado como um dos maiores, se não o maior, na posição em que jogou. A gente vai falar mais, como você já disse, do time do meio, entre essas 3 grandes camisas da vida do Careca. O começo do Careca foi no Guarani, bateu o campeão brasileiro, mais tarde foi jogar no Napoli, bateu o campeão italiano, e só faltava ele passar no São Paulo e não bater campeão brasileiro, né? Entre Campinas e Nápoles, então, esse tempo vivido no São Paulo, a gente parte agora. O Careca é campeão de 78 pelo Guarani, ele faz um ataque com Bozó e Capitão, tem atrás dele o Zenon e o Renato criando jogadas, um time muito forte, e ele só com 18 anos, né? Bastante pouco. E em 79, ele com 19 anos, joga 57 vezes. Tá louco, um número bem alto para a idade e para qualquer ser humano. Naquela temporada de 79, o Careca marcou 16 gols e ele foi amadurecendo, né? Já mais do que acostumado a jogar entre os profissionais, o jogo de alto nível, foi entrando no radar da seleção porque parecia desde sempre mesmo um jogador diferenciado. Em 1981, Careca teve a sua primeira chance com a amarelinha, ainda no time dos garotos. Jogou o torneio de Toulon e naquele ano o Guarani venceu a Taça de Prata. Então 1981 foi um ano bem bom para o Careca também. Em 82, o Guarani parou na semifinal do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Flamengo do Zico e o Careca foi o terceiro artilheiro naquela corrida. É o ano que não rola a Copa do Mundo. O Tele chamou Careca em março, amistoso contra a Alemanha para 150 mil pessoas no Maracanã, e ganhou o Brasil. Vamos registrar esse jogo. A seleção de Tele com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Vitor, Adílio e Zico, Paulo Isidoro, Careca e Mário Sérgio. Entrou o Éder na vaga do Mário Sérgio, técnico, como já dito, Tele. A Alemanha, naquela época, né, Pauleta, tem que lembrar, é a ocidental, a de branco e preto, não é a que vestia o azulzinho. Schumacher, Kautz, Stilich, Forster e Briegel. Boa linha. Drengler, Breitner e Lothar Matthäus. Littbarski, bom de bola, hein? Puta merda. Fischer e Hansi Müller. Entraram Mil, Rubesch, Angels e quem mais entrou? Entraram só esses 3, né? 3 já é bom demais. O técnico Jupp Derval. A coxa do Careca, no fim das contas, o tirou da Copa do Mundo. E o Roberto Dinamite foi chamado para o seu lugar. Com 118 gols pelo Guarani, pós-Copa do Mundo, rolava ali uma certeza, né? No fim de 1982, que era a hora de um novo ciclo, estava na hora de começar uma nova etapa na carreira do Careca. E aí pintou o São Paulo Futebol Clube. São Paulo! Ouvimos na escalação da seleção brasileira há pouco o nome do Mário Sérgio, né? E no lugar do Careca, na Copa, jogou o Serginho. Esses dois caras estavam no São Paulo e os dois deixaram o tricolor exatamente em 82. O Serginho jogaria no Santos, o Mário Sérgio pularia para Ponte Preta, depois para o Grêmio. Então, em 83, o São Paulo precisava de um fato novo. Aquele time, aquela máquina bicampeã paulista em 80, 81, vivia um momento de reformulação. Dois caras de seleção estão indo embora, precisava chegar alguém de peso. Zé Mário, de 27 anos, chegou no Morumbi na negociação que levou o Mário Sérgio para a Ponte. Ele ficou pouco tempo na Ponte, voltou para o Rio Grande do Sul, mas foi a compensação ali para o Zé Mário chegar. E o Careca veio junto do Zé Mário por 150 milhões de cruzeiros. Alô, Alan Simon, explica pra gente quanto custava 150 milhões de cruzeiros em 83. E mais também os passes do Everton
e do Luiz Miller, um atacante de bigodinho. Na negociação, o Careca até deu uma hesitada, né? Porque ele tinha a Inter de Milão no radar, ele já estava pensando em jogar na Itália, tentou negócio, mas nem veio a proposta da Inter. Tinha também na mesa propostas como a do Palmeiras, mas essa proposta não o seduziu. Ele estava na cabeça, ou é a Itália ou eu vou para São Paulo. E, naturalmente, como sabemos, deu São Paulo, ele foi jogar no Tricolor Paulista. E que curioso imaginar, né? O que teria sido do Careca mais jovem, né? No difícil futebol italiano. Será que ia estourar já em 83? Difícil, hein? Difícil. Provavelmente sim, né? Porque jogava muita bola, mas acho que fez bem em chegar na Europa mais maduro. Campeonato Paulista de 1983. O Campeonato Paulista tinha 48 jogos e o Campeonato Brasileiro tinha 22. É isso, a temporada estadual era mais pesada. E, no meio do caminho, uma excursão para os Estados Unidos. O Careca estreou na rodada 3 do Brasileiro de começo de ano, em 30 de janeiro, jogo para 16 mil pessoas no Morumbi, e como você cantou lá no início, marcou, deixou dele logo na estreia, naquela tarde de estreias do Careca e também do Zé Mário. Quem mandou no jogo foi o Zé Sérgio. O Zé Sérgio voltava de grave lesão e era uma atração ali. A torcida do São Paulo queria ver a condição do Zé Sérgio. Ponta esquerda fez 3 jogadas de gol e a manchete do jogo é inevitável. O Zé Sérgio voltou. Olha que interessante, a estreia do Careca, mas quem chama atenção, a alegria da torcida no momento, era a volta do Zé Sérgio. Bom, sem falar o gol do Palhinha na decisão do campeonato de 77 contra a Ponte Preta, que foi de queixo, né? Foi de nariz. É o único cara que marcou um gol de cara e de... Depois ele fez, Careca! Marca o seu primeiro gol no São Paulo Futebol Clube. Numa jogada meio confusa, mas apareceu a genialidade de Careca num toque sutil, tipo Paulo Rossi. Outra percepção dos primeiros jogos do Careca é que o Renato Pé Murcho, melhorou muito de desempenho, melhorou de desempenho, porque assim, né, já conhecia o Careca no tempo de Guarani, foi uma ajuda ali pro futebol do Renato, que nunca jogou propriamente mal no São Paulo, mas ficou ainda melhor com o Careca, os dois se entendiam muito bem. Aquele Campeonato Brasileiro começava turbulento, para muito além do Morumbi, né? Tinha o escândalo da loteria esportiva, né? Tava tomando conta do debate, da conversa de futebol, a credibilidade do campeonato estava ali em risco, mas em campo a gente viu o São Paulo passear. São Paulo passeou invicto pelas 2 primeiras fases da competição, era uma das sensações do campeonato, candidato fortíssimo ao título. Mas, a bem da verdade, ainda faltavam os grandes enfrentamentos, né? A primeira e a segunda fase não provou muita coisa porque não tinha os maiores jogos pela frente. Na terceira fase, aí sim, eles vieram e, por exemplo, São Paulo, em 17 de abril, tomou um pesado 5-1 do Grêmio. O Grêmio enfiou 5-1 no São Paulo. A gente ouve o Careca falando após essa partida, tem também o Tita falando um pós-jogo de Grêmio 5, São Paulo 1. O Grêmio de hoje foi um Grêmio perfeito. Ele teve uma tarde feliz em que todos os elementos jogaram bem. Não há uma diferença muito grande entre o craque e os operários do time. Muito bem fisicamente, muito bem taticamente. E com o Tita jogando uma partida espetacular. Pelo menos correr e tapar um pouco algumas nossas falhas. Pelo menos correndo a gente tapa um pouquinho. Mas não estamos felizes, que o Grêmio teve bem e mereceu até. Não a goleada, né? Mereceu a vitória. Uma andorinha só não faz verão. E o futebol é coletivo. E eu estou feliz porque o grupo teve uma grande atuação. Nós conseguimos uma vitória muito importante diante de uma grande equipe. E eu acho que isso que é importante, isso que vai somar. Jogo esse no estádio que, para mim, teve o mais bonito nome de um estádio na história do futebol brasileiro, o Estádio Olímpico Monumental. Uma pena que hoje o estádio do Grêmio se chame Arena do Grêmio, né? Uma pena que a nossa elegância, nossa criatividade, nossa pompa para dar nome aos estádios também se esvaziou ao longo do tempo. Careca, naquele ano de 83, perdeu 2 pênaltis no mesmo jogo. Que zica, hein? No reencontro
com o mesmo Grêmio. Depois desse 5-1, o Tricolor até reagiu, mas o Careca não teve ali ainda uma fase decisiva. O São Paulo passou para as quartas, acabou eliminado pelo Atlético Paranaense com 2 derrotas e o campeão no fim do Brasileiro seria o Flamengo. Em 2 de junho, um jogo importante, o São Paulo visita, olha só, o New York Cosmos. Que coisa, hein? Cosmos e São Paulo, e vence por 3-2. 3 gols do Careca, faz um triplete, um hat-trick em plena New York, aquele Cosmos de Beckenbauer, de Neskins, de Quinalha, de Romerito, um Cosmos estrelado, claro. Não tem mais Pelé, claro que não, já estamos nos anos 80, mas ainda tem um final ali de uma era de ter grandes jogadores no seu time. Vamos ouvir um sobe-som para esse jogo lá em Nova York, o alto-falante gritando Careca, que coisa. Não tem narração, né? Mas tem o som do estádio berrando aí o nome dos jogadores brasileiros. Agora, você citou o jogo contra o Cosmos, mas eu vou fazer um adendo. Você foi generoso com o São Paulino. Uma vitória muito legal em Nova York. Eu tô aqui com a temporada aberta. 3 dias antes, o São Paulo tomou 4 do Seattle Sounders. 4-2 do Seattle Sounders. Não pode, hein? Não pode tomar 4-2 do Seattle Sounders. Tudo bem. Dias depois ganhou do Cosmos, mas quis pegar no pé. Não pode tomar 4 gols do Seattle Sounders de 83. Perdeu do Seattle Sounders, mas o Mário Travalini não foi demitido. Veio o Campeonato Paulista e o São Paulo foi finalista, bateu finalista depois de vencer na semifinal o Santos, né? Enfrentou o Santos do Serginho Chulapa, seu maior artilheiro na história. O Serginho, inclusive, fez o gol na ida, mas o jogo foi 2-1. Dario Pereira marcou aos 44 do segundo tempo o gol da vitória tricolor. Uma cobrança de falta engraçada, um lance ensaiado bem inusitado e um franguinho, né? O Marola aceitou. O São Paulo não jogou bem, né? Os relatos dizem que o São Paulo não jogou bem, mas foi premiado com o frango do Marola no fim. Careca, para além de um desempenho abaixo do esperado ao longo da temporada, também lidava com uma lesão na época misteriosa. Hoje parece que está claro que era uma espécie rara ali de artrite no joelho, uma coisa ali no joelho que demandava um tratamento mais sério, mas na época a lesão era mantida sob mistério, o que pressionava o Careca, porque custou caro, todo mundo esperava muito dele e o primeiro ano dele ali no São Paulo não tinha sido muito bom. Marco Aurélio Cunha, o MAC, um jovem médico do Tricolor, teve muita proximidade com essa fase de lesões do Careca, se tornou de certa forma um protetor ali do atacante, um cara para estar ali sempre ao lado do grande jogador e também de certa forma um psicólogo, porque tinha uma pressão gigantesca em cima do Careca. O jogador inclusive chegou a pensar em largar tudo, em desistir da bola, cansado ali da encheção de saco e da sequência de lesões. Mas o Marco Aurélio é importante, o departamento médico ali do São Paulo fez o Careca acreditar que um tratamento calmo, que duraria ali coisa de 7 meses, conseguiria ser bom o suficiente para o Careca se recuperar. Sempre difícil, né? Ainda mais num tempo em que era comum, muito mais comum do que hoje, o jogador ficar pelo caminho por conta do joelho. Quem estava jogando muita bola nesse momento, que não o Careca, era o Sócrates, no Corinthians. O Sócrates marcou
gols nas 2 semifinais e na final ele marcou o gol do 1-0 corintiano no jogo de ida. Não foi o melhor ano do Careca, já percebemos, né? Não foi muito influente nas horas decisivas e além de sofrer com as lesões, fica aí o contraste, né? Foi o Campeonato Paulista do Sócrates, enquanto o Careca era criticado. Final do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, eu canto o Corinthians. Solito, que tinha uma casa na mesma rua que eu, na Praia Grande, né? Que a minha família, né? Ou você tinha uma casa na Rua do Solito? Eu tinha uma casa na Rua do Solito. Eu nunca tive uma casa, né? Mas seu Genésio, vovô Genésio. Alfinete na lateral direita, Mauro, Juninho e o Vladimir. Birubiru, Sócrates e Zenon. Paulinho, que eu imagino que seria aquele Paulinho loirinho, né? Acho que era ele. Wagner e Eduardo Amorim. O técnico Jorge Vieira. O São Paulo de Valdir Pérez, Paulo, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Renato, Zé Mário, Humberto, Paulo César, depois Márcio Araújo, Careca e Zé Sérgio, técnico já citado, Mário Travalini. Vamos ouvir? Gol de Sócrates no jogo de ida, muita chuva no Morumbi e, como você já citou, campeonato marcado pelo título do Corinthians. Eu acho uma boa partida e muito equilibrado o jogo, né? Olha a jogada do Paulinho, é dele ainda. Virou em boas condições para o Alfinete, de cabeça, ajeitou para Sócrates, bateu! Golaço! Sócrates! Numa excelente jogada de Alfinete de cabeça, a bola passou e Sócrates, cruzando para o gol de Valdir. Está aberto o placar no Morumbi, na festa também do técnico Jorge Vieira. Sócrates, Corinthians 1, São Paulo 0. Acho que é esse gol e essa partida, essa estética debaixo da chuva aí que aquela foto, né, a foto histórica, uma das fotos mais icônicas do Sócrates, acontece nesse jogo aí, aquela que tem água caindo da barba dele, assim. Acho que é nesse jogo. Se eu não estou enganado, é nesse jogo. E a frase, se eu não estou enganado, permite a gente falar qualquer equívoco e a gente acha que saiu bonito. Careca fez 32 gols naquele ano. É bastante gol, né? Bom número, Bom hein? número, né? A gente tá falando que não conseguiu brilhar tanto, mas porra, 32, mano. Pois é, o cara brigou com o corpo, brigou com lesão, fez 32 gols. O Renato fez 33, foi o artilheiro da temporada, então o São Paulo bastante sustentado ali os gols em Renato e Careca. Vamos para 1984, Paulo Júnior. O Mário Travalini continuou no cargo. Ele ficaria até maio, né? Ele ficou como técnico de São Paulo até maio, caiu e ainda em 84 chegaria o Cilinho no São Paulo, né? Para substituir não diretamente, um pouquinho depois veio o Cilinho. E o Cilinho veio para mudar essa história toda. O Cilinho mudaria filosoficamente ali a realidade do São Paulo. No elenco, algumas boas novas, né? O São Paulo trouxe o Casagrande por empréstimo para dividir as funções artilheiras com o Careca. O Casagrande foi uma oportunidade de mercado, né? O Casagrande estava em litígio com o Corinthians e o São Paulo conseguiu um empréstimo porque o Casagrande estava vendo a carreira ali sair pelo ralo, estava um pouco perdido. E o São Paulo, inclusive uma vocação histórica do São Paulo, né, de tentar recuperar jogador. E fez muito bem pro Casagrande, né? Fez muito bem, o Casagrande fala muito bem do São Paulo. Ele deu uma retomada boa na carreira ali, né? Uma retomada no foco mesmo. E o Pita, né? O São Paulo trouxe também o Pita, que veio do Santos, era um dos meninos da Vila. Craque! Craque, né? Pita craque. Um abraço para Paulo Pai, que dia desses aí nos contou como é que jogava o Pita. O Pita veio ao custo do Zé Sérgio, né? O São Paulo deu o Zé Sérgio para o Santos, ficou com o Pita e no lugar onde joga o Zé Sérgio, com a 11 na ponta esquerda, o São Paulo lançou o Sidney, um prodígio da base, um corisco, um torpedo, um jogador muito rápido, serelepe, imparável naquela posição. E aí a gente falou bastante já das lesões do Careca, né? Pois bem, ele passa em branco o Brasileirão, que ocorre no primeiro semestre. Ele não está num embalo bom, portanto, nesse começo de 84. O São Paulo faz só 14 jogos, cai na segunda fase,
perde num grupo em que se classificam Fluminense e Goiás. Fluminense esse que seria campeão brasileiro. O Careca precisa reagir. O começo de ano do São Paulo não é legal. Campeonato Brasileiro no primeiro semestre, então acaba ali para março, abril. E tem o Paulistão do segundo semestre, o Paulistão que começava ali para julho. É a chance do Careca salvar a temporada, mostrar serviço naquele 84. Antes disso, amistoso em Roma. Que tempo bom, hein? Que dava para o São Paulo e dava para os times brasileiros baterem um jogo aqui e ali. Jogo em Roma, Roma 2, São Paulo 1 e o gol lá na Itália do Careca. É o São Paulo, Careca, penetrou bem, atenção, seu goleiro, ele bateu. Gol! Veja aí no replay, ele foi pela direita, na saída do goleiro Malgiolio, ele tocou. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iaço, força máxima em produtos e serviços. Vou parar a prova. Vão parar a prova quando Ayrton Senna se aproximava mais de Prost. Vão parar a prova. Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava para passar ele aí. Mas não é final. Não é a bandeira quadriculada preta e branca. Exatamente, é a bandeira vermelha que vai ser interrompida a prova, podendo continuar. Quem esteve mais preciso, mais perfeito, mais arrojado? Ninguém andou mais forte do que Ayrton Senna, que marcou a melhor volta da prova. Ele chegaria em Prost e Prost não teria a mínima chance de segurá-lo, porque ele vinha tirando mais de 3 segundos por volta em relação a Alain Prost. A gente colou ao Roma e São Paulo o Galvão Bueno narrando debaixo de muita chuva o GP de Mônaco de 1984, Paulo Júnior. Se você não sabe, você que não é um grande fã de Fórmula 1... Não sou. Não é, né? Você pega a Fórmula 1 de raspão. Você sabe que o Jos Verstappen é pai do Max Verstappen, mas não muito mais do que isso, né? Até porque... Sei por eliminação também, né? Irmão que não vai ser. Assim, ou é pai ou é tio. Pois é. 50% de chance de cravar essa. O Ayrton Senna, em 84, mais ou menos nessa época aí de Roma e São Paulo, ia ganhar em Mônaco. E ele tava correndo com uma Toleman, velho, era uma geladeira, né? O Senna tava com uma geladeira, correndo contra umas McLaren embaçado, umas Williams louca. E ele só não ganhou, Paulo Júnior, porque, como você ouviu no Sobe Som, aí para explicar um pouquinho melhor, o Ricardo Teixeira, da Fórmula 1, era francês, né? E o Prost estava em primeiro. Aí quando o Senna começou passou o quarto, passou o terceiro, passou o segundo, ia chegar no Prost e tava comendo distância, como ele ia chegar no Prost, a prova acabou. Falou, não, acabou. Muita chuva, gente. Apagaram o refletor. Acabou. Exatamente. Deram a bandeira vermelha depois da quadriculada, por motivo de segurança, muita chuva, não dá mais e tal. Aí o Prost ficou com a vitória. Quer dizer que o Senna também era contra tudo e contra todos? O Senna era o mais contra tudo e contra todos, né? De todos. Até o momento em que ele viu Deus numa corrida no GP do Brasil, né? Que ele conta que ele perdeu todas as marchas e aí ele viu Deus e conseguiu levar o carro até o final. Mas dizem que a grande rivalidade Senna e Prost começa aí. Começa nessa enchuvarada Mônaco. Vamos ao Paulistão, senhores. Paulistão de 84. Mas calma aí, só me tira uma dúvida. Tira. O Prost admite que ele foi beneficiado? Não. O Prost é uma garfada... Não é uma garfada convicta. Fica meio subentendido. Sim, se você perguntar para Reginald Lemy, que é o especialista de Fórmula 1 na França, ele vai dizer que a segurança em primeiro lugar, que a prova estava muito perigosa.
Ah, entendi. Né? Porque dava pra sustentar isso, mas... Ou seja, os caras inventam uma parada que você corre a 300 e tanto por hora. Aí no último minuto, opa, perigoso. Agora tá perigoso. Ah, tá. Pessoal, melhor, o menino aí tá correndo muito. É melhor a gente parar por aqui. Vamos pedir uma pizza, vamos ficar suave, tá chovendo. Ayrton Senna do Brasil, vai com Deus, meu irmão. Ele que morreu em 1º de maio de 1994, dia de São Paulo e Palmeiras, o São Paulo sem o Careca. Campeonato Paulista, inclusive, a gente vai falar do Paulistão agora. Paulistão no qual o Careca marcou 12 gols, mas não foi campeão, continuou esperando uma taça pelo clube. O campeonato foi disputado em sistema de pontos corridos e o Santos, com Serginho e Zé Sérgio, uma dupla que se encontrou por muito tempo no Morumbi e agora se reencontrava na Vila Belmiro, é quem ergueu o troféu, inclusive com o gol do título, jogada pela esquerda, ao lado do Zé Sérgio, fez o fuzuê ali com o Humberto, tocou e gol do Serginho Chulapa. O São Paulo ficou em 3º lugar e os artilheiros com 16 gols, né, o Careca fez 12, com 16 gols, o próprio Serginho Chulapa do Santos e o possante Chiquinho do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas para não passar batida a campanha do São Paulo, vamos ouvir uma boa vitória, 4-1 diante do Santos no Morumbi. Ganhou então do time que seria campeão lá na frente. Gol de Pita, gol de Casagrande, gol do Careca. Legal lembrar que, apesar do título do Santos, o São Paulo meteu 4 no futuro campeão. O São Paulo leva uma vantagem de 48 vitórias contra 34 do Santos. E foram verificados ao longo desses jogos todos 34 empates. Geraldo se desmarcou, Careca subiu. Oh, beleza de cabeçada de Careca. Rente ao travessão. E o Rodolfo Rodrigues agora foi brigar com o seu próprio companheiro. O que é isso? Com o Márcio. Mas só faltou dar um murro nele, gente. Que é isso? E continua espinafrando com o Márcio aí, o goleiro Rodolfo Rodrigues. Para Sidney, tentou bater contra o gol, bateu fraquinho. Sidney ainda tentando. Cruzamento saindo, Casagrande, São Paulo. Segundo gol no Morumbi. Sidney acreditou, levantou, Casagrande subiu, testou e marcou. Casagrande, São Paulo 2, Santos 0 no Morumbi. 20 minutos do período inicial. Eu continuo. Súbete a mi moto. Estamos ouvindo os Menudos cantarem, Paulo Júnior. Eu não sei, eu já perguntei de palhaço pra você, agora não vou perguntar de boy band pré-adolescente. Mas o melhor não. Mas o Menudo foi estouro, viu? Eu não tive tempo pra isso, cara. Eu dediquei minha vida ao futebol. Dos 3 aos 16 anos. Eu não tive banda, desenho animado, história em quadrinhos. Então é uma lacuna. É uma lacuna. E na nossa época, Pauleta, o Menudo tinha uma coisa ali que era... que o Gugu Liberato destruiu depois, né? Com Dominó, Banana Split, virou uma coisa meio boy band sexualizada, assim. Não que os Menudos não quisessem seduzir a juventude, né? É algo que merece debate. Mas, puta, não dava pra gostar do Dominó também, né? Sei lá, também dava, também. Gostem do que vocês quiserem, senhoras e senhores. 1985, a gente ouve os Menudos ao fundo porque é o apelido que o time do São Paulo ganha, né? Os Menudos do Morumbi, os Menudos do Cilinho, porque a coisa ficou bonita, o time do Cilinho engrenou
muito mais do ponto de vista estético do que propriamente porque empilhou taças, né? Era um time que dava muito gosto de ver jogar. O Astro Careca vai fazer 35 gols nessa temporada, já então começamos a ver o momento de auge do cara. É a primeira grande sacada do Cilinho, né? O Cilinho perdeu o Casagrande no fim do empréstimo, e aí ele colocou o Miller de vez. Craque! Um craque, né? Um dos maiores que eu vi. O Miller tem só 19 anos, e aí você tem o Miller com 19. O Careca com toda a inteligência, maduro, mais forte, e o Sidney pondo uma velocidade absurda pela ponta esquerda com o Pita atrás, criando. O time ficou mais imprevisível, mais inteligente, mais veloz, mais técnico. Era um time muito, muito forte, o do São Paulo de 1985. Aquele amistoso em Roma que a gente citou há pouco tinha ali sua validade, sua importância. O Falcão acabou seu contrato com a Roma e veio jogar no meio da temporada no São Paulo, aos 31 anos, o grande Paulo Roberto Falcão. Na estadia do São Paulo na Itália, o Falcão, que teve ali no hotel do time brasileiro, se recorda de uma longa conversa com o Cilinho sobre bola, tática, esquema de jogo, coisa e tal. E mais tarde em Campinas eles voltaram a conversar, trocar uma ideia ali sem muita pretensão, mas isso contou de alguma forma. O Falcão tinha uma proposta de seguir na Itália, de jogar na Fiorentina, e preferiu voltar ao Brasil. Desembarcou inclusive com uma grife própria. Olha só, os ternos Paulo Roberto Falcão, eles podiam ser adquiridos num imóvel muito amplo na Elegante, né? Na Elegante, na sui generis Rua Oscar Freire. E o logotipo da grife, o Paulo Roberto Falcão se veste bem e de trouxa não tem nada. O logotipo da grife tinha as cores do São Paulo. Então chegava um jogador de nível sem questionamento, né? Um craque absoluto da posição, e chegava um cara com uma moral lá da Europa, botando banca, com terno próprio e tudo. Falcão ou Aramis? Falcão. O desempenho, voltando ao tricolor pré-Falcão, foi, porém, insatisfatório, né, no primeiro semestre ali no Campeonato Brasileiro. Foram 7 derrotas em 20 jogos, demorou para engrenar o time. Careca fez gols nos 3 últimos jogos da campanha, mas não deu muito jogo, não. São Paulo ficou longe da taça. O mais marcante duelo daquele momento foi um 4-4 insano no Pacaembu contra o Palmeiras, o tipo de jogo que fica na nostalgia ali das duas torcidas. Jogo em que o Careca, inclusive, marcou um gol de pênalti. E também o São Paulo venceu o Corinthians, né? Um jogo que foi 2-1 para o São Paulo, que marcou o torcedor por causa de um gol no último minuto. O Oscar, zagueirão, Oscar marcou no último minuto. A gente vai ouvir o Oscar fazendo o gol da vitória. São Paulo 2, Corinthians 1. Pita vai tentar bater, bateu, cortou Vladimir e foi para fora. Volta pro Pita, não tem para quem passar. Prende, Rubinho tira, mas lá para a esquerda. Miller. São Paulo! Segundo gol no Pacaembu! Desempatada a partida. 2-1 para o São Paulo no Pacaembu. Oscar, o autor do gol de desempate para o São Paulo. Lá na área, o zagueiro. Aí veio o Paulistão, novo brasileiro sem grandes brilhos, e chega o estadual para finalmente o Careca se tornar campeão pelo São Paulo e, além disso, por tabela, virar titular absoluto de vez na seleção brasileira. O Careca, convocado como jogador do São Paulo, foi para a seleção, vestiu a 9 em março de 1983, ano em que atuou bastante com a amarelinha. Chega 84 e ele ficou de fora, mas é um ano que a seleção jogou muito pouco e, naturalmente, com a bola que ele vinha jogando em 85, era a vez dele. O Careca ia se consolidar como titular da seleção, camisa 9, vaga cativa na Copa de 86. Era difícil se olhar para o Careca e pensar, esse cara não vai ser o titular da seleção na Copa do ano que vem, e assim ele ia ganhando mais moral, ganhando mais força com a amarelinha.
O Campeonato Paulista começou e o São Paulo não começou bem. Perdeu 3 das primeiras 6 partidas, venceu 1 e empatou 2. Aí, já não foi tão bem no Brasileiro, né? A gente acabou de falar que o time do Cilinho engrenou, que os menudos... Mas cadê esse time, né? Que não foi bem no Brasileiro, começou mal no Paulista? Calma, porque a campanha de recuperação começa aqui. Aí sim, o São Paulo engrena. O São Paulo, depois dessa rodada 6, faz 13 rodadas... numa sequência boa, termina a rodada 19 em segundo lugar, vice-líder da tabela. O Careca só faz o seu primeiro gol na rodada 10, então você vê o sucesso do time passa pelo Careca bem, com o Careca mal, o São Paulo não estava conseguindo vencer seus jogos. Esse jogo do primeiro gol do Careca é contra o Juventus da Moca, e um gol, inclusive, muito bonito, um gol de meia bicicleta ali. A reação Como é que é? Pucheta. A famosa pucheta, exatamente. A reação é insuficiente, no entanto, para se classificar de pronto no primeiro turno, né? A Portuguesa ficou em primeiro, garantiu a vaga na semifinal, e aqui a gente já assume, né? A gente desistiu no tempo, né, Paulo Júnior, de explicar a fórmula dos campeonatos, quando a gente fala de futebol brasileiro dos anos 70, 80, 90. Fecha o olho, meu amigo, minha amiga, e vai, tá? Não fica se fazendo pergunta. O São Paulo não classificou na primeira fase, mas tinha a segunda fase, o segundo turno, e aí os 19 jogos do retorno dariam outras vagas. Ou seja, o campeão do turno, o campeão do retorno e os 2 melhores da campanha geral que iam para a semifinal. O São Paulo começou bem, arrancou forte, até tomou um susto, porque na antepenúltima e na penúltima rodadas perdeu 2 partidas, mas acabou mesmo assim garantindo a vaga na decisão, na semifinal do campeonato. Na semifinal aparece o Guarani no caminho do São Paulo, ex-clube de Careca, time que ainda vai participar do grande momento aqui do nosso roteiro. E aqui numa semifinal estadual teve um empate em Campinas, 1-1. Gol de Miller de um lado e o empate bugrino já aos 42 com o Júlio César, mas na volta dá São Paulo 3-0, 2 gols do Careca. Como você disse, não é uma campanha que foi ótima de ponta a ponta, mas ali na semifinal o São Paulo conseguia passar pelo Guarani. Nas semifinais, os menudos enfrentam o Guarani. Na primeira partida, o tricolor arranca um empate em Campinas, 1-1. Tinha que ser Miller Careca. A dupla dos menudos que infernizou meio mundo garante a classificação do tricolor para as finais. 3-0 contra o Guarani no Morumbi. A voz do Sobe Som é do Volpi, né? Viva Volpi, um dos grandes... um dos nossos aconchegos afetivos da narrativa futebolística. O São Paulo está na final e a final é contra a Portuguesa de Desportos, a Portuguesa de Luiz Pereira, a Portuguesa daquela camisa vermelha com a manga inteira verde, né? Uma Portuguesa também de estética ali, o Luiz Pereira com um bigodaço. A Portuguesa foi um time que fez uma ótima campanha. O São Paulo mediu forças com a Lusa por toda a competição, né? Tomou 3-0 no primeiro turno e ganhou de visitante na volta. O São Paulo tomou de 3-0 no Morumbi e eram de fato as 2 melhores campanhas da competição. Vamos para o jogo de ida, porque no jogo de ida o Careca faz 2 gols, 3 para o São Paulo, 1 para a Portuguesa. Tentou segurar César, Sidney passou na área, pênalti! Derrubado Sidney na grande área. Incontinente a marcação do árbitro Antônio de Paula e Silva. O São Paulo se manifesta, Serginho no centro do gol, autorizado Dario, é o gol do São Paulo! Dario Pereira, camisa 4, cobrando pênalti. Está aberto. Miller lá na ponta, o cruzamento, Careca colocando, é o segundo do São Paulo! Careca! 19 minutos do segundo tempo no Morumbi. Careca amplia para o São Paulo. Miller pela ponta, num cruzamento matemático para a cabeçada.
cabeçada de Careca. 2 São Paulo, 0 Portuguesa, Morumbi. Aí a gente tem um jogo de volta, Paulo Júnior. A Portuguesa precisava vencer no tempo normal e na prorrogação. Que regulamento bala. Canta o São Paulo. Eu canto São Paulo? Canto São Paulo. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Falcão, Márcio Araújo e Silas, Miller, Careca e Sidney. Que timaço, hein? O técnico Cilinho, ainda entraram Freitas e Pita. Cadê você, Freitas? A Portuguesa jogou com Serginho, Luciano, Luiz Pereira, Eduardo e Alberes. Alberes, jogou no meu time. Célio, Toninho e Edu Marangon. Bom meio-campo, hein? Bom meio-campo, né? E aí você tem o Toquinho, que só pode ser... Toquinho é camisa 7, né? Você não precisa nem ver jogar, né? Toquinho, dá 7 pra ele. Depois Jorginho, que eu imagino seja o Jorginho Cantinflas. Luiz Miller e Esquerdinha, que é nome de 11 também. O técnico Jair São Caetano Pisserni. Finalíssima com dupla de jogos no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Começou com 20 minutos de atraso essa partida de volta, porque os cartolas estavam numa barganha ali para liberar a transmissão para a praça. O presidente da Portuguesa já estava meio puto de jogar as duas no Morumbi, ele queria morder uma grana maior para liberar o jogo da TV, e no fim das contas parece que esse clima contaminou um pouco o jogo. Foi um jogo de entradas duras, de pontapé para todo lado, 5 expulsões em campo. E vale esse registro, né? Não faz tanto tempo assim, a gente está falando de nem 40 anos atrás, e a transmissão ainda era decidida em cima da hora, né? É muito recente essa história de direitos de transmissão, de fechar um campeonato, de fechar um contrato para a temporada. À medida que os clubes iam passando, ainda nos anos 80, os times iam decidindo, né? Quanto vai valer, onde vai passar, que hora que vai ser. Então, é normal, nesse meião dos anos 80, a coisa começa a bombar na televisão e grandes jogos são disputados na moedinha ali até a bola rolar. Não teve gol do Careca, teve um quase gol do Edu Marangon do meio de campo, né? Uma jogada icônica, a bola bate no travessão 2 vezes, bate no travessão, sobe e bate de novo no travessão. E também não teve muito suspense, né? Porque o São Paulo, com um 2-1, se tornou campeão estadual. Era clima de Natal, 22 de dezembro, São Paulo já se sentia campeão bem antes do apito final. Não foi um jogo muito difícil, não. O Falcão, estrela do time, pelo nome, não jogou muitas vezes, foi escalado mais na reta final, foi poupado ao longo da campanha, não estava realmente não estava tinindo e trincando. O time era dos meninos mesmo, o time era dos Menudos, do Careca, do Silas, então é normal que a gente lembre desse título por eles, mas o Falcão estava lá. Matéria da Globo, vamos ouvir. O Miller vai falar e o Roberto Tomé vai para a Avenida Paulista. A essa altura, a festa da torcida do São Paulo já tinha começado. E no final do jogo, a volta olímpica, o reconhecimento do adversário e a festa dos jogadores. O São Paulo, desde o começo do campeonato, mostrou que é um time ofensivo, que é um time de garra. E acredito que São Paulo provou aqui hoje que não tem time para segurar o São Paulo. Que lotaram o Morumbi, depois do jogo vieram aqui para a Avenida Paulista comemorar a vitória sobre a Portuguesa. E pra gente se despedir de 85, ô Pauleta, vamos ouvir um gol na voz do Osmar Santos, mas esse é um gol pela seleção brasileira, hein? Não é pelo São Paulo. O Brasil jogando contra a Argentina sem Maradona, né? A Argentina que seria campeã do mundo no ano seguinte, mas o Careca estava em campo. Não foi um encontro de Maradona com Careca, mas foi um encontro de Brasil e Argentina. Tem gol do Careca, a gente ouve agora. Pela linha, Casagrande pede bola na grande área, ele rola a bola para Moser na ponta direita, lá vem o Brasil, preparou, cruzou, fechado, para a boca do gol, Casal, de cabeça na boca do gol, para Careca de Casagrande.
nave é o dele. Careca, nave é o dele. Bom de bola o garoto Brasil. Argentina 0 aos 7 minutos do comecinho da partida. Super cartelão de ouro do Juventus. Paulo Vitor, Edson Boaro, Oscar, Moser, Branco, Dema, Alemão, Casagrande, Bebeto, Careca e Éder. Que ataque legal, hein? Casagrande, Bebeto, Careca e Éder. Evaristo de Macedo, técnico, homenageado dias atrás, nesse junho de 2023, por um Maracanã e pelo Flamengo. História muito legal do Evaristo, sempre bom lembrar dele. Isso é maio de 85, entraram ainda Reinaldo e Mário Sérgio, um gostinho de seleção para complementar aqui a história do Careca. E chegamos em 1986, a cereja do bolo dessa história toda, o ano dos anos pro Careca no Morumbi, ano de bola de ouro na Placar no Campeonato Brasileiro e o grande momento de fato dele jogando aqui no futebol do São Paulo. 1986, para começar, não é ano de Falcão. Falcão joga só um amistoso, deixa o clube, deixa o futebol. Não duraria tanto assim a passagem do Falcão com a camisa do São Paulo. E com 20 anos, vindo do Marília, chega o volante Bernardo, que deu conta do recado. Claro, Bernardo não foi um Falcão, mas encaixou, deu conta, fez uma boa temporada. No primeiro semestre viria o campeonato estadual e dessa vez o São Paulo chegando, claro, como o atual campeão. Em fevereiro, a Placar estampou na sua capa: Careca, bom de bala, ou melhor, Careca, bom de bola e bom de bala. Que isso? Pois é assustador. Que isso? A foto era ele com um revólver na mão, apontando uma arma assim pra foto. Outros tempos, só faltava um cigarro no canto da boca. A reportagem tentou mostrar... Era um perfil, né? Vamos fazer um perfil do cara, tal. Vai ser o atacante. Vamos pôr uma arma na mão do cara. Então. Foram no rancho do cara, acho que era um sítio que ele tinha ali, e mostrou o Careca. O Careca estava de férias e ele praticou o seu hobby para os fotógrafos da Placar, e o seu hobby era dar tiros. Eu não sei se ainda é. Não. Infelizmente, essa a gente tem que contar, né, Pauleta? Ele, inclusive, abrindo aspas para ele aqui, é parecido fazer gol e atirar. A diferença é que no tiro não tem um goleiro na frente do alvo. Não. O Careca foi 12 vezes, segundo a reportagem, naquelas férias ao estande militar de tiros em Campinas. Segundo o estande militar, ele dava 400 tiros em cada visita. Eu penso, quanto será que custa? 400 vezes 12 dá 4.800. Não. 4.800 tiros. Pois, só nas férias, hein? Só nas férias. O Careca é um colecionador de armas. Ele falou na reportagem quantas armas ele tinha, mas não foi só isso, né? A reportagem mostrou as suas capacidades de pescaria e churrasqueiro. Capacidades um pouco mais pacíficas e orgânicas e divertidas. É meio pesado, né? O cara, realmente, 4.800 tiros é muita coisa. E ele termina a matéria falando que queria mesmo, o sonho dele era ter um Porsche Carrera, mas o dinheiro ainda não dava. Eu vou jogar, enquanto o Paulo fala o próximo parágrafo do roteiro, eu vou jogar no Google aqui o que é um Porsche Carrera. E a campanha, voltando a falar de bola, é bem ruim. Para se ter uma ideia, na segunda fase do estadual, que acontece ali de 24 de maio a 9 de julho, o São Paulo não ganhou nenhum dos 9 jogos que disputou. Olha que defesa de título ruim. 2 derrotas e 7 empates nessa sequência. O 9º jogo sem vitória foi um São Paulo 4, Comercial 5. Que coisa, hein? Para apenas 2.700 pessoas no Morumbi, uma fase muito ruim, muito dura. Aí sim veio uma vitória na rodada seguinte, 2-1 dentro da Vila Belmiro, com gol de Careca. Deu uma pequena luz ali ao time, mas terminou o Paulistão no 6º lugar. Péssimo, né? Muito pouco defender um título estadual terminando no 6º lugar, tomando 5-4 do Comercial em casa. De fato, uma campanha para esquecer o São Paulo do Paulistão de 86. Bom o Porsche Carrera, Pauleta. Eu coloquei Porsche Carrera 1985, né? Porque é o ano aí que
Bom, cara, carro bom. Essa o Careca acertou. Essa aqui o Careca acertou. Carro bonito, rapaz. Carro invocado. Saber quanto que custava, mas um carraço. Gostei. Eu que não gosto de carro, eu acho que eu não caibo nesse carro, né? Carro, sei lá, meio baixinho, mas bonito o carro. O que você acabou de contar pra gente, né, Paulo, foi o Campeonato Paulista e esse jejum todo, foi em 2 meses, né? Foram 9 jogos sem ganhar em 2 meses, né? E foi pelo seguinte, a gente teve uma tal de Copa do Mundo de futebol profissional no meio do caminho, aí o Brasil parou de ter jogo por 20, 25 dias, e durante a Copa o Careca, claro, foi convocado, foi pra Toca da Raposa, foi titular da seleção e teve talvez o melhor desempenho entre todos do elenco brasileiro treinado pelo Tele Santana. Não acho que tem alguém que jogou mais do que ele, né? Você tem o Josimar, que realmente brilhou, você tem um ou outro ali que fez uma boa Copa, mas quem estourou mesmo foi o Careca. 5 gols em 5 jogos, inclusive o gol brasileiro no 1-1, fatídico contra a França, né? O Brasil empata com a França, perde nos pênaltis, o gol, e aliás um puta golaço, é do Careca. Conversa de craque para craque, de 9 para 9. O Ronaldo Fenômeno senta com o Careca e eles conversam sobre bola, sobre Copa do Mundo de 86. Vamos ouvir os dois conversando um pouquinho. A gente foi interrompida. Como é que foi essa preparação para 86? A comissão era a mesma. Todo o trabalho que nós fizemos em 82 foi repetido. Nós voltamos, ficamos no mesmo hotel. Então começa a passar um filme na sua cabeça. Pô, será que vai acontecer? Será que eu vou estrear? Mas graças a Deus consegui, né, fazer a estreia, que foi contra a Espanha. Tive até a ação do primeiro lance ali, onde saiu o gol, que eu chutei, a bola bateu na trave, sobrou pro Magrão, o Magrão conferiu e nós ganhamos. Então ali você já dá aquele alívio. Tô dentro da Copa, eu já tô com um sonho realizado. O sofrimento dos jogadores de 86, como é que foi isso, viver aquele ambiente? Eu tinha 10 anos e eu lembro que eu chorei muito, muito, muito. A tristeza foi muito grande porque a gente tinha uma geração que praticamente, né, seria a última. Fica com aquela mágoa, fica com aquela tristeza. Mas eu vejo do outro lado que todos os jogadores que estavam nessa geração de 82, 86, deu sempre o máximo. Acho que talvez o destino, sei lá, que não quis, talvez esse grupo aí conseguisse, né, o título. O Ronaldo jogou mais que o Careca. Se o Ronaldo jogou mais que o Careca, eu acho que jogou. Mas não muito. Sem tanta convicção? Sem muito... Jogou. Com convicção. Jogou, né? Agora com convicção. Boa. Passou a Copa do Mundo, o estadual voltou, mas o Careca já tinha gente pendurada na porta do vestiário procurando assinatura para ter uma procuração para negociar ele pela Europa. O cara tava de vez no radar de uma elite ali do futebol europeu. O Nantes da França foi o primeiro a se aproximar, os valores assustaram e o Careca foi seguindo. São Paulo foi péssimo no estadual, mas no fim das contas até que teve uma boa saideira na reta final, porque no Morumbi teve um São Paulo 5, Palmeiras 1. O Careca abriu o placar de pênalti aos 19 minutos, num lance que gerou expulsão do defensor palmeirense, abriu caminho para essa grande vitória, para essa goleada por 5-1. Aquele Palmeiras seria vice-campeão, é o time que perdeu para a Inter de Limeira na final. E olha que curioso, na rodada, no último jogo da segunda fase, teve São Paulo 5, Inter de Limeira 1, 2 gols do Careca. Então, que loucura, né? Campeonato ruim do São Paulo, acabamos de falar, defendeu o título terminando numa posição, né, muito, muito distante da ponta, mas meteu 5 no Palmeiras e 5 na Inter. Seriam os times finalistas. A Inter ganhou do Palmeiras o Paulistão de 86. Tocou em profundidade a Nelsinho. Bom momento do São Paulo, hein? Nelsinho. Olhou, Nelsinho, levantou, tirou Amarildo. Vem Zé Teodoro na trave. Bernardo bateu. Mais uma bola na trave do São Paulo. Desta feita de Zé Teodoro. São Paulo começa muito bem este primeiro tempo. Nelsinho cobra curtinho, pita, olha. Tem Jorginho na marcação. Não houve nada, lance normal. Wagner no corte.
Na velocidade, na disposição, saiu Martorelli. Boa presença do goleiro, Sidney coloca. Tirou de mão, pênalti! Amarildo não tinha outra condição. A bola fatalmente iria entrar. Martorelli na expectativa, Careca foi. E o gol do São Paulo! Na cobrança de pênalti perfeita do Careca. São Paulo no contra-ataque. Gostou do Porsche Carrera, Paulo? Regular. Regular? Tá bom. Qual é o teu carro bala, assim? O carro que você acha touro, Não né? tenho. Não Tô tem? mal hoje, né? Não tenho palhaço, não tenho carro, não tenho boy band. Eu vou falar qualquer coisa, vai. O palhaço pipoca, a boy band eu vou de N5 e carro eu vou de Jeep. Jeep. Porque eu não sou de ficar do muro. Eu tive um chefe que ele era muito claro. Ele falou assim, você faz o que as pessoas te pedem. Então você me fala, me dá uma lista aí dos 5 melhores, não sei o que. Eu tenho que te falar, né? É nosso trabalho, falar. Então não quis ficar sem resposta. Tá dada aí, meu ranking. Perfeito. E o Eduardo Borga, hein? Por onde anda? Eduardo Borga, infelizmente, é visto em manifestações de cunho proto-fascista, terceiro-mundista, nos últimos anos de delicada relação democrática aqui na República Federativa do Brasil. Caiu o mito. Aliás, caiu mais do que um mito. E um desabraço também para o meu professor Gercival Galeano, que é outro que fez coro, vestido de amarelo e verde por aí. Com o desempenho ruim Eu do acho que uma das coisas mais tristes que pôde acontecer na nossa vida recente, né, é ver um professor seu, né, professor da escola, da faculdade, apoiando insanidades não democráticas, né, à direita, à extrema direita. Isso bateu pesado, viu? Com o desempenho ruim, caiu o Cilinho, né? O Cilinho que brilhou em 85, ali tudo não emplacou 86 até o fim. Para o seu lugar, algum tempo depois, o Tricolor trouxe o Pepe, o José Macia, o rei da ponta esquerda, que havia conquistado o estadual, foi o técnico da Inter de Limeira, campeã paulista. O Zé Carlos Serrão ficou interinamente no cargo e o Pepe estreou na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 semanas de descanso entre o Paulista e o Brasileiro, pós-Copa do Mundo e tudo mais. E o Brasileiro começa em 30 de agosto para o São Paulo, em Curitiba, e com vitória. Curitiba 0, São Paulo 1. Eu nunca vou me conformar que o Coritiba é de Curitiba. Essa é uma história que não faz o menor sentido para mim. Vieram 2 empates na sequência. O São Paulo empata na rodada 2 e na 3, mas o Tricolor saiu invicto dessa primeira fase. Eram 10 jogos, né? 10 grupos de... Essa é boa, hein? Agora onde eu me enfiei? Grupo de 6 times, né? Então você joga 5 no turno, 5 no retorno, ou não. Não. Essa fase aqui era grupos de 11, viu, Pauleta? Doideira. Um turno só. Não tinha ida e volta, não. O Careca, na rodada 10, somava 9 gols no campeonato. Estava realmente voando. O seu time foi líder do grupo. Um grupo que tinha, na sequência, atrás do São Paulo, Inter, Sport, Fluminense, Bangu e outros. Nessa fase aconteceu um gol curioso. O Careca conheceu José Sarney, então presidente. Hoje o programa tá mexendo em vesperos inimagináveis. Zé Sarney conheceu ali o Careca, bateram um papo e tal, e o Careca prometeu a ele o gol compulsório no jogo que seguiria ali na frente. Era um jogo contra o Sampaio Correia, no Maranhão, que era terra, né, de Zé Sarney. O tal compulsório era a sobretaxa ali dos combustíveis, um dos monstros econômicos aí do Brasil, e de fato o Careca marcou esse gol dedicado a uma medida presidencial. Tamo bem hoje, hein? O negócio tá bonito hoje, tá firmeza, tá legal.
Carecone. Não deve nem ter refletido. Zé Sarney, que é de 30, hein? Se eu não me engano. Ele é de 30? O Zé Sarney é de 30. Então ele já era um coroa. Em 86 ele já tinha 56 anos. Academia Brasileira de Letras. Ah, é. Um elefante em cima da árvore. Exatamente, é um imortal. Na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Quase. Cascata, né? Academia Brasileira de Letras, né, cara? Cascata, né? Nossa, eu acho que é a maior cascata levada a sério do Brasil. Qual Quer dizer, se é que é levada a sério, né? Um presidente. Levar a sério. O que você faz, né? Com aquilo. Enfim. O Merval, né? O presidente é o Merval. Merval, ator pornô Pereira, o presidente da Academia Brasileira de Letras. Segunda fase do Campeonato Brasileiro, Pauleta. Era um grupo agora de 9 times, portanto agora joga ida e volta, são 16 jogos por fazer. E o São Paulo ganha 3, depois empata 3, depois perde pro 13 da Paraíba, ou seja, tá oscilante naquele momento, 4 jogos sem ganhar, mas aí enfia 5-0 no Botafogo, e com hat-trick de Careca, inclusive, o cara faz 3 gols, e aí são 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas no total, né? Termina a fase, aí os 16 jogos, dá uma engrenada. São 7 jogos, 7 empates, 2 derrotas, perde pouco, são muitos empates, é verdade, mas nada que atrapalhasse a classificação. O gargalo era alto, né? Era grande, né? O funil estava bem grande ali, porque era mata-mata de 16 times. O São Paulo se classificou nesse grupo ao lado do Palmeiras, que foi líder, do Joinville e do América do Rio. Que bela variedade de times nessa reta final do Brasileirão de 86. E era hora de partir para o mata-mata. Começava então nas oitavas de final, São Paulo e Internacional. Olha lá, a Inter de Limeira, campeã paulista em Limeira, 2-1 para a Inter. Gol de Careca, fez o gol do empate ali, o jogo chegou a ficar 1-1. E na volta, o Careca marcou no primeiro minuto de jogo, acabou de cara com a vantagem do time do interior. O Sidney marcou mais 2 e o São Paulo fez 3-0, espantou a zebra do interior. A Inter de Limeira, campeã paulista, ficava pelo caminho no Brasileirão. Morumbi, o São Paulo precisava vencer a Inter de Limeira e começou com tudo. Olha o Careca, show de bola do Careca. Pita, o São Paulo sempre em velocidade, todo mundo participando da jogada. E nesse cruzamento, o rebote do goleiro Silas, o Pita vem de trás, bate, Careca, bota lá dentro. Todo mundo da Inter reclamando de impedimento, você vai conferir no replay. Olha a batida do Pita, e como o lateral esquerdo Pepe se adianta, provando que ele dava condição na hora do chute do Pita para a posição do Careca. 1-0, o Careca também faz o seu 20º gol nesse Campeonato Brasileiro. O pessoal da Inter reclamando muito, gol confirmado pelo juiz Luiz Carlos Pérez. 1-0 São Paulo. Inter lutando muito, Gilmar foi beleza nessa bola. Mas nessa outra não, dá uma olhada. Ai, quase Gilmar. Agora um exemplo do que é o São Paulo no contra-ataque. Do Gilmar direto pro Milas, ele amaciou, temperou, partiu pra corrida e levou o sarrafo. Falta feia, falta muito feia que rendeu um cartão amarelo. A gente ouviu o gol do Careca numa noite fria no Morumbi. Não sei se estava fria, tô brincando, mas... não! Mas um detalhe dessa noite, certamente escura, né? Pelo menos na transmissão bem escura ali, o Morumbi. O São Paulo jogou com uniforme reserva em casa, né? Deixou a Inter de Limeira jogar de branco e o São Paulo jogou de listrado. Algo que hoje a molecada meio que se assusta, mas não era tão incomum nessa época, né, do time da casa fazer essa gentileza de deixar o visitante se vestir com a sua peita principal. A história se repetiu nas quartas de final, né? O São Paulo enfrentou o Fluminense e a história que se repete é perder na ida e virar em casa na volta no Morumbi. Na ida foi 1-0, gol do craque, saudoso Washington, como é que diz? A metade, né? A cara metade, a primeira metade do casal 20. O gol, inclusive, foi no primeiro minuto do confronto. Gol do Washington. E a reviravolta no Morumbi, 2-0. Teve o Careca abrindo o placar e o Miller fazendo o segundo gol. Acontece que o gol do Careca, né, Paulo? Acho que é o gol do Careca pelo São Paulo. É um gol antológico, absurdo, surreal, nonsense.
É um gol, assim, ele recebe um arremesso lateral, é pra dominar a bola, gente, pra dominar, levantar a cabeça, procurar alguma coisa, ele tá sem ângulo, e ele solta um canudo, a bola entra, bate em todas as traves, um gol absurdo que a gente ouve agora, o gol narrado pelo Osmar Santos e uma conversa do Careca com o Luiz Roberto Demúcio no gramado do Morumbi, em um quadro do Esporte Espetacular, o tempo que o Esporte Espetacular fazia umas matérias bala, assim, né? Hoje em dia é gol a gol de mascote, né? Que em 2023 a gente está assistindo gol a gol de mascote, mas o quadro chamava Jogos para Sempre, era bem legal. Vamos ouvir. Era o Brasileiro de 86, quartas de final. O jogo era considerado uma final antecipada. No Maracanã, Fluminense 1, São Paulo 0. No Morumbi, o São Paulo arrancou para o título e deu troco. O nosso convidado, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Careca. E aí, meu garoto? Na noite daquela quarta-feira, 70 mil pessoas lotavam aqui o estádio do Morumbi. Foi a última derrota do São Paulo no Maracanã, gol do Washington, né? A gente só tinha assim, a obrigação de jogar aqui no Morumbi e vencer num placar simples, né? Você lembra um pouco daqueles times, não? Olha, o São Paulo, o técnico era o Pepe, Zé Macia. É o Pepe. E o Fluminense tinha também grandes jogadores como o Romerito, o Washington, o Paulinho, que estava jogando muito naquela época, né? Jandir, o Ricardo Gomes. O Ricardo estava machucado naquele jogo, não estava. O Jandir machucou naquele jogo. O técnico do Fluminense era o delegado, mocinho, cheio de cabelo. Antônio Lopes. Cabelo. O Careca, aí eu me lembro que o jogo foi um jogo pegado, muito mais do que o primeiro. Bastante assim, difícil no início, nós tivemos algumas dificuldades, tivemos alguns lances importantes, o Fluminense também teve até para sair na frente. Estava um jogo amarrado, ruim para se jogar e nervosismo também, a tensão, a pressão, casa cheia. E a gente teria que fazer o mais rápido possível o primeiro gol. Esse gol do jogo contra o Fluminense, que aconteceu mais ou menos por ali, ó. Eu saí como se fosse assim para devolver pro Nelsinho essa bola. Quando o Nelsinho bateu essa bola... Afastado, lateral esquerdo, cobra na ponta para Careca. Recolheu, pintou por dentro, tentou dar de virada pro gol. Hoje em dia, no TikTok, sabe o que diriam desse gol do Careca? Postariam um gol e sabe qual seria a legenda? Qual? Esquece. Você gosta do esquece? Esquece. Eu adoro o esquece. A língua é maravilhosa. O segundo gol foi do Miller e vamos cantar esse São Paulo e Fluminense. Gilmar, Fonseca, Wagner Basílio, Dario Pereira e Nelsinho. Bernardo, Silas e Pita. Miller, Careca e Sidney. Técnico Pepe. Time do pôster, hein? Tá louco. Fluminense, Paulo Vitor, Aldo, Vica, Alexandre Torres, o sobrinho e Eduardo, o bigode. Jandir, depois René. Não, pera aí, o Alexandre Torres não é sobrinho, né? É filho, né? Filho. Filho de um homem, desculpa aí. Jandir, depois René. Delay, Romerito e Edson Souza. No ataque, Washington e o Paulinho. Não era o Washington e Assis nessa ocasião. Jogou o Paulinho Carioca. Depois entrou o João Santos, que veio a fazer muito sucesso no Bragantino. São Paulo se classificou e na semifinal enfrentaria o América de Trajano, o América da Tijuca, o América que estava para ser campeão paulista, né? Porque ganhou da Portuguesa nas oitavas, do Corinthians nas quartas e agora tinha o São Paulo pela frente. Se passasse, pegaria o Guarani na final. O São Paulo martelou bastante no jogo de ida, um jogo
no Morumbi. Segundo os relatos, o América veio para se defender, estava se defendendo bem, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O gol de Careca, a gente vai ouvir um pouquinho da pressão e também o gol do Careca no Morumbi. A número 13, Zé Teodoro 13, está no jogo. Bernardo. Miller. Mais atrás para Silas. Chegou de frente para o gol. Olha o Silas batendo. Regis. Polaco. Apertou Careca. Sobra de Pita. Em cima de Beni. Chega com perigo São Paulo. Aos 5 minutos do segundo tempo. Qual é a tua previsão? Lá vem o São Paulo. Silas. Houve a falta. Ajeitou para Careca. Puxou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Gol! Careca! De novo Careca. O artilheiro Careca aos 34 minutos do segundo tempo. Uma troca de passes Careca-Silas. Careca puxou para o pé esquerdo e bateu colocado. Regis se esticou todo, mas não deu. 1 para o São Paulo, 0 para o América. Aí, Careca. É o 22º gol dele na Copa Brasil. E com um abraço forte para o médico Marco Aurélio. Jogo de volta no Maracanã, casa cheia. Casa cheia em partes, né? Casa cheia para os padrões do América, numa reta final, infelizmente, de sua grande fase, né? Um dos últimos lampejos ali do América, conseguindo pôr 30, 40, 50, 60 mil pessoas no Morumbi. E o dono do campeonato era o Careca, de fato. Ele abriu o placar ainda no primeiro tempo. O jogo terminou 1-1 e o São Paulo, claro, seguia para a final. Ganhou no Morumbi, empatou no Maracanã e seguiu. Vamos ouvir o finalzinho desse jogo lá no Mário Filho, no Rio de Janeiro, com a voz dele, Luciano do Vale, o maior de todos. Vamos ouvir o Bolacha. 35 minutos, 1-1, América em cima do São Paulo. Chuveiro, perigoso. Tirou bem. Vai bater de Nilson. Bateu de fora da grande área, Gilmar. Tá dizendo que vai descontar o Gaúcho. Bola fora da grande área para Nelsinho. Tem um detalhe, do lado esquerdo tem 2 jogadores do São Paulo livres. Polaco foi expulso. São Paulo pode definir o jogo ali também, se quiser. Vai tentar. Boa bola para Careca. Olha só o Miller fechando o livre. Atenção, boa bola para trás. Careca de novo. Final do jogo. Manu ficou. Deu a falta. Carlos Rosa Martins deu a falta para o time do São Paulo. 46, além do tempo regulamentar. Tá descontando mesmo, hein? É do América, posse de bola do América. Talvez a última chance, Bernardo. E ele vai embora. Bateu no Bernardo. Termina! Então é isso, o cara meteu 2 gols na semifinal, né? O Careca, 2 gols na semi. Fez um gol antológico nas quartas de final. Esquece! E fez o gol que muda as oitavas de final, né? No primeiro minuto do jogo de volta ele mudou a história com o gol. Então, o cara no mata-mata cresceu demais, só faltava ele também não ser o protagonista da decisão. E ele foi. E a decisão era contra o Guarani, ele era protagonista de véspera, porque claro que as manchetes mostravam, né, Careca contra o time que o formou. Inclusive bonita a capa da placar com ele e o Evair, que era o 9 do Fluminense, os dois apertando a mão, assim, um do outro e olhando para a câmera com cara de bobo. É uma final eterna, né? Valeria um episódio, pode valer ainda um episódio só para ela, um Guarani São Paulo e Guarani, que teve de tudo, né, no confronto. E a gente fala primeiro, claro, do jogo de ida, jogo esse no Morumbi, em que aos 15 do segundo tempo, Evair faz 1-0 para o Guarani, mete o gol lá dentro pelo time visitante
E 3 minutos depois, uma nota, Maestro Zezinho, o gol do empate é de quem? O gol do empate só podia ser dele. O gol do empate é de Antônio de Oliveira Filho, o Careca. Vamos ouvir os 2 gols. Reclamação na TV Manchete, ela precisou de última hora gastar uma puta grana. O Guarani também não queria liberar a transmissão para a TV aberta em São Paulo. Tempos de transição, tempos caóticos nos direitos de transmissão, no passa, não passa, pra onde, não sei o que, vai ter o jogo, não vai ter, e isso faz parte do enredo da decisão da época. Vamos ouvir. Já era esperado. Careca recebeu bem de Bernardo. Vai Careca, hoje com tudo, hein? O homem tá com tudo. Olha que belo tiro! Perigosíssimo tiro de Careca. O nosso cumprimento ao telespectador de São Paulo, e entenda a luta da Rede Manchete, o empenho, o sacrifício financeiro para poder vencer a resistência do Guarani, porque o São Paulo liberou. Mas, de qualquer maneira, aí está a imagem. A grande satisfação da Rede Manchete é poder servir aos telespectadores da grande metrópole de 13 milhões de habitantes. Abrindo para a tentativa do Chiquinho Carioca. Cruzamento para a tentativa de Evair, atenção, perigo! É gol! Uma jogada combinada, um cruzamento até que não tão rápido, uma jogada visível, São Paulo. Volta o São Paulo, a bola colocada para a tentativa do Silas, o giro de Sidney na trave, olha o gol, Careca! Empata o São Paulo, ele, sempre ele, Careca! A bola na trave, Sérgio Neri não alcança, aí está o replay, o tiro de Silas. Cai aqui, de Sidney agora, na trave, Sérgio Neri desesperado, Careca sobrando ali, colocando, empata o São Paulo, São Paulo, Guarani. Jogo de volta, 22 de fevereiro de 1987, mas o campeonato é de 86. Alô, você... Naturalizamos, né? Naturalizamos que vira o ano e passou e tá tudo certo, né? É aquilo que a gente já falou, né? Fecha o olho e vai, cara. Tem uma hora que você desiste de querer toda hora pontuar, né? Toda hora você... Não, porque esse ano foi assim, assim, assado. Cara, só vai. 22 de fevereiro de 87. Olha o Guarani. Sérgio Neri. Em pé. Narigão. Em pé pra esse Guarani. Vou ficar em pé. Marco Antônio, Valdir Carioca, Ricardo e Zé Mário. Tite, ele mesmo, Tozin e Marco Antônio Boiadeiro. Catatal, que é, Catatal, Evair e João Paulo. O técnico Carlos Gainete, entraram Wagner e Chiquinho Carioca. O Wagner entrou e foi expulso, inclusive. A gente faz umas bobagens quando é mais jovem, né? Sabia que eu joguei um jogo imprensa contra a comissão técnica do Corinthians, lá no CT em Itaquera. E, eu dei uma chegadinha no Tite que não precisava. Não precisava. Desculpa, Tite. Eu gosto do Tite, viu, cara? Apesar de tudo, eu gosto do Tite. São Paulo Futebol Clube. Gilmar, Fonseca, Wagner Basílio, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney, o técnico Pepe, o canhão da Vila. Foi um alucinante 3-3, senhoras e senhores, um dos jogos mais históricos do futebol brasileiro. Nelsinho, contra, deu a vantagem para o Guarani logo aos 2 minutos de partida, e o Bernardo empatou aos 9. E aí a gente vai até o apito final com o placar 1-1. Emoção daqui, emoção dali, cada ataque pode decidir o campeonato, é verdade, mas o jogo não foi essa loucura toda que a gente viu na prorrogação. A prorrogação, sim, é onde foi aberta a caixa de Pandora e as pessoas corriam pelas ruas gritando o que está acontecendo, o que está acontecendo em Campinas. O Pita abriu o tempo extra colocando o São Paulo à frente, só que aí no primeiro tempo ainda o Boiadeiro empatou e depois, no começo do segundo tempo, o João Paulo virou para o Guarani. Quer dizer, uma virada na prorrogação é algo muito raro, né? E, puxa vida, tava com cara que o Guarani ia ser campeão em casa e tudo mais. O Wagner foi expulso aos 12 minutos, faltando 3 para acabar, e o Guarani tem também a reclamação de um pênalti, né? Reclama um pênalti eternamente no João Paulo. De fato, foi pênalti, eu acho que não tem muita discussão. Pênalti jogado na linha de fundo, na ponta esquerda ali. Mas o fato é que o tiro de meta é cobrado rápido para o zagueiro dá o balão
e o resto é história. Bateu direto. Foi mais mesmo para aliviar. Vem trazendo o Wagner. Jogou a bola lá na frente, subiu Pita para a entrada de Careca. Gol do São Paulo! Careca! É uma coisa incrível que está acontecendo aqui no Brinco de Ouro. Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Agora a torcida do São Paulo que vai à loucura. Quando a torcida do Guarani já comemorava a conquista do título, Careca, sempre Careca, o artilheiro do Brasil. Você viu como ele pegou o lançamento? Vamos rever. A bola comprida do Wagner. O Pita escorou de cabeça. A bola pingou e o Careca encheu o pé. De novo. Aí o jogo vai para os pênaltis e, doce ironia, o Careca perde a cobrança. O destaque de todo o campeonato, o cara que estava comendo a bola, podia se tornar o vilão. Empata o jogo no fim, perde o pênalti, mas o Guarani errou 2 vezes. E aí esse peso do erro acabou ficando com o Marco Antônio Boiadeiro. O São Paulo de Careca ganhava o Brasil. A contratação do Careca, tirar o Careca do Guarani, apostar num time que por anos teria o Careca como seu fazedor de gols, valeu a pena. Finalmente o projeto era concretizado com o São Paulo campeão brasileiro lá dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ouvir esse pós-jogo, caos, tumulto, invasão, loucura, Tino Marcos de Galatino e tudo mais que uma final de Brasileirão dos anos 80 nos oferece. São Paulo, campeão brasileiro. Festa na torcida. Emoção entre os jogadores, de alegria ou de tristeza. Essa rapaziada, por aquilo que fez, talvez não merecesse o castigo final de perder um campeonato por pênaltis como nós perdemos. Dentro de campo, o Guarani provou que tinha um time campeão, né? Exatamente, isso foi importante, principalmente a disposição que o nosso companheiro está dentro do campo e realmente contagiava qualquer um. Eu também quero aproveitar e dar parabéns para todo o nosso time. Ô Gilmar, e aquele pênalti que você pegou lá? É pra dar um susto nele de cara, entendeu? Realmente o título tinha que ser nosso, muita vontade, muita imersão e muita humildade dos nossos jogadores. Conseguimos o título. São Paulo, com toda a sua garra, com os companheiros se uniram a todo o sonho da partida, conseguimos superar as dificuldades e o título está de lei agora, nesse momento tão importante da nossa vida. Dario, você com muita justiça tem todo o direito de colocar a mão nessa taça, né? 2 vezes campeão brasileiro. Vou tentar colocar novamente, não? O São Paulo hoje foi uma partida dificilíssima, realmente esplêndida. É difícil ver uma final de campeonato desse jeito. Pepe sofreu muito ali no banco? Muito. Beleza? Foi merecido o nosso título, porque aqui nós jogamos as 2 partidas foi brincadeira. Mas a festa não terminou aqui no Brinco de Ouro. A comemoração pelo título brasileiro continuou em São Paulo. A festa continuou aqui no Morumbi. Às 4h10 da manhã, chegou o ônibus da delegação do São Paulo. Ele teve alguns problemas lá em Campinas, mas os torcedores não arredaram o pé não. Ficaram aqui esperando até a delegação chegar. Mais de 500 São Paulinos ainda deliravam de alegria quando chegaram os campeões. O ônibus mal conseguia andar. Da janela, ídolos acenavam para fãs incontroláveis. Quem ainda teve garganta botou para fora o grito de guerra do Brinco de Ouro. Na chegada, o técnico Pepe animou a festa de torcedores e beijoqueiros. A alegria se espalhou pelo ginásio do Morumbi. Foram distribuídos 1000 litros de chopp, um clima de contagiar. Objetivo: festejar para nunca esquecer a dramática decisão desta quarta-feira. Uma boa tarde a todos. Salve o tricolor paulista, amado povo brasileiro. Abrindo aspas para a revista Placar, a madrugada nasce tricolor. O São Paulo, campeão brasileiro, surgiu depois da meia-noite e mostrou que, além de técnico, é muito valente. A valentia de buscar
aquele gol de empate, então foi destacada junto da força técnica do time. E o zagueiro Wagner, que deu o balão, né, que acabou culminando no gol do Careca, vamos abrir aspas para ele também, na mesma reportagem, ele fala: vendam o Morumbi para o Careca ficar. Calma, Wagner, não é para tanto. Aí não, né, Wagner? Até porque se vender o Morumbi dá para trazer o Maradona. Tá louco, empolgou. Na publicação seguinte da mesma revista, com o São Paulo já campeão, inclusive uma capa que mostrava, era um desenho, né, uma caricatura ali dos jogadores do São Paulo com o Careca à frente, indo para Tóquio, né? O São Paulo foi fazer uma excursão e a ideia era colocar, a revista falava que o São Paulo tinha o plano Tóquio, o projeto Tóquio, algo que naquele ano não rolou, mas 6 anos depois rolaria pra cacete pro time do Morumbi. Uma coisa, né, Paulo? O presidente do São Paulo nessa revista também foi bem taxativo. Ele falou assim: a gente vai manter o cara, a gente vai tentar manter, a gente quer que o Careca fique. Em 87, o São Paulo trazia o Neto e o Lê, 2 meias, e o Aidar, o presidente, dizia que esse projeto Tóquio, o sonho de chegar a Tóquio, podia fazer o Careca continuar. Ele chegou a dizer: tá quase tudo acertado, mas era um pouco de bravata, né? Pelo menos desde agosto de 86 já era claro que estava difícil acertar as bases com o Careca, ele estava inquieto com a renovação. A gente citou há pouco que a Copa do Mundo colocou de fato ele no radar da Europa. O Careca pensava em comprar o próprio passe, ele tinha essa negociação o tempo inteiro saindo na imprensa. Não era fácil, estava meio na cara que o São Paulo batendo o campeão brasileiro, muito legal, projeto grande, querendo voos maiores, mas estava meio na cara que ia ser difícil segurar o Careca por muito tempo. E aí na conversa de bola, a gente manda um beijo, um abraço pro Carlos Giraldelli, o Boto, que é amigo da casa e cuida das redes sociais aqui da Central 3, inclusive, de todo o nosso material de comunicação. O Carlos Giraldelli é um São Paulino de 4 costados, demorei para entender de onde vinha essa expressão, viu, Paulo? E conversando sobre Careca, ele fez um relato que eu achei bem bacana sobre a importância de um pai alimentar o futebol no coração do filho. Vamos ouvir. Eu tenho minha memória de ver ele no estádio também, né? Muito pequeno. Um São Paulo e Inter com o Tafarel. 86, porra, 0x0, a chuva do caralho. São Paulo e América do Rio. Pra mim, memória de primeiro craque que eu vi no meu time. O pessoal da minha geração, eu acho que é o primeiro craque que a gente viu. Meu pai falava isso e eu tenho essa memória. Lembro muito, meu pai jogava sinuca, né? Com o G, o caralho, à noite, na quarta-feira, e deixava placar em cima da mesa. Quando eu chegava, eu acordava e lia placar. E aí tinha uma, quando ele foi vendido, que tinha um bilhetinho do meu pai. O Careca vai pra Nápoles. Tipo, me marcou, sabe? Primeira venda também que me marcou. Um beijo, Carlos Giraldelli. Beijo! Em maio de 1987, a negociação do Careca ainda se arrastava. Foram meses ali de uma novela bastante desgastante, muita desinformação proposital. Essa é a acusação, inclusive, do Careca, né? O Aidar, a diretoria de São Paulo, com o Juvenal Juvencio também, usava de desinformação, usava a imprensa para tentar tumultuar a coisa. Eles queriam fazer um leilão, queriam tentar tirar uma grana a mais, queriam, de alguma forma, levar alguma vantagem final ali. A proposta do Napoli envolvia, e isso foi um ponto bom, a diretoria do São Paulo até passou a gostar um pouco mais da proposta, um amistoso. O Napoli falou: a gente recebe vocês aqui na Itália, faz um amistoso e fica, direito de TV de vocês, bilheteria de vocês, mas vocês vêm para cá fazer um amistoso. A gente ouve o Fernando Vanucci, o Roberto Tomé. A reta final da negociação tem o Aidar falando, tem o Careca falando, vamos ouvir. O São Paulo reduziu de 4 para 3 milhões de dólares o valor do passe de Careca e está aguardando uma resposta dos italianos, que ofereceram nesse domingo 2 milhões 750 mil dólares. O senhor acredita que não haverá problema em relação a essa diferença? Bem, no sentido do fechamento do negócio, só se o Napoli chegar ao valor solicitado pelo São Paulo.
O jogador renunciou a toda e qualquer participação e, além disso, o jogador ficaria conosco até o mês de junho, jogando pelo São Paulo. Então, tudo isso teve um valor que nós acreditamos seja de $1 milhão, por isso tiramos $1 milhão. Ora, se o Napoli não chegar aos 3 milhões, evidentemente pode haver dificuldades na concretização do negócio. Mas se o presidente Carlos Miguel Aidar não está muito otimista, Careca anda rindo à toa. Ele já se acertou com o Napoli, devendo receber $1,5 milhão por um contrato de 2 anos, e não vê qualquer obstáculo para a realização do negócio. A diferença de $250 mil entre o que o São Paulo está querendo e o Napoli está propondo vai ser resolvida, Careca? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que devem chegar num acordo, né? E se não chegar num acordo, eu ponho no meu bolso para sair. E o Careca foi, portanto, naquele fim de maio, embora do São Paulo, se dizendo decepcionado, se dizendo enrolado pelos dirigentes são paulinos. Chegou a falar a seguinte frase: perdi $1 milhão nessa enrolação. O clima não era muito bom, não era muito fácil, né? Tratar com o homem, né? Ficou esse tempo todo, foi campeão, muito querido pela torcida, muito reconhecido, mas o vai e vem do fica, não fica, contrato, dinheiro, deixou a relação meio estremecida ali na época. E teve o jogo, né? A gente termina o meu time de botão de hoje com o danado do jogo. Em Nápoles, o São Paulo fez partida festiva. O Napoli era campeão, tinha acabado de ser campeão italiano pela primeira vez na sua vida. Imagina como estava a cidade. E teria, a partir do apito final, né? Porque o Careca fardou de São Paulo. Mas depois do apito final, ele viraria Napoli. Inclusive, acho que depois do apito final, ele deveria ter entrado no vestiário do Napoli já, se trocado... já com os caras, para fazer bem a marcação mesmo. O Careca, a gente ouve, né? Porque o Careca, claro, fez gol. Né? Ele fez gol na abertura, na sua estreia, na sua despedida, e ele fez, então, naturalmente, o gol na Itália. O jogo foi 2-2, e nos jornais, né, diz que os italianos chamaram aquele gol de gol Vesúvio, que é o vulcão que cerca ali a cidade de Nápoles. Vamos ouvir. Ele, Careca 9, Edivaldo, camisa número 11. Romano 8, Maradona 10. Giordano 9, Carnevale. Isto é, 2 jogadores técnicos, Maradona e Careca, e possivelmente Giordano, que é o jogador que vai tomar pontapé lá na frente, enquanto Maradona e Careca vão fazer a parte técnica. Muito bem, meus amigos da Rede Bandeirantes, o árbitro autorizando, Careca tocando na bola e o Bernardo já vai embora pela meia direita. Arriscou e bateu mal. Aí o Lê. Careca entrando bem, Bernardo, banho e foi pro lance. Tá marcada a falta, hein? Tá marcada esta falta que vai levar muito perigo pro Napoli. E o Careca pediu pra bater. Claro que o Careca tá louco, o torcedor tá gritando, hein? Careca, Careca, Careca. É pra ele, direto, direto! Gol! Careca, 23,5 do primeiro tempo. Empata a partida no Estádio São Paulo. Cobrou perfeito. Como realmente... Que beleza, o jogo terminou 2-2. O São Paulo jogou lá na Itália com Gilmar, Éder, Oscar, Wagner Basílio, Denis, Bernardo, Paulo Martins, Pita, Edivaldo, Lê e Careca. Entraram ainda o Batista e o Betinho, o técnico ainda era o Pepe, e o Careca marcou um gol na despedida, deixou dele lá dentro do seu futuro estádio, da sua futura casa. Sabe que eu estive em Nápoles recentemente, né, Paulo Júnior? E esteve. Pelo menos, eu tive poucas interações, o meu idioma não é muito bom, né, mas no hall do hotel, quando eu desci com a camisa do Brasil de 82, conversa vai, conversa vem com o italiano lá, eu falei Careca, pra ver qual era a reação, o cara falou o nome inteiro do Careca, né, Antônio de Oliveira e tal, e falou os times onde o Careca jogou, tal, o cara parecia bem wikipedializado. Quando peguei um táxi, voltando de um bairro periférico lá de Nápoles, peguei um táxi porque, né, ali eu percebi que não ia rolar o Uber, não tava vindo o Uber, peguei o táxi.
E de onde você vem? Brasileiro. Quando eu falei que era brasileiro, começou a puxar futebol, não sei o que eu falei, no Maradona, não sei o que lá. Ele pegou o celular e mostrou uma foto do Careca sentado aonde eu tava ali. O Careca pegou aquele táxi, rapaz. Achei fantástico, né? Que coisa, achei hein? Fantástico. O cara falou aqui, ó, uma foto de, sei lá, 10, 15 anos atrás, não mais do que isso. O Careca já um senhor. Mas, porra, o Careca anda de táxi em Nápoles. Eu espero que ande de táxi em São Paulo, em Campinas, ou ande a pé, ou ande de bicicleta, mas que ande, que viva a sua vida e que desfrute dessa idolatria que ele conseguiu especificamente nessas cidades, né? Um rei em Campinas, um gênio em São Paulo, um monstro em Nápoles, um cara muito grande de 191 jogos e 115 gols pelo São Paulo. Paulo. Só fazer um registro, eu citei o Denis, lateral esquerdo, né? Jogou pelo São Paulo e deu um chapéu no Maradona lá dentro. Você sabe dessa, né? Teve isso. Ele deu um chapéu no Maradona. Você jogou muito tempo de lateral esquerdo. É aquele chapéu que o lateral tá esperando o jogo inteiro pra dar, né? A bola veio do lado direito, ele dominou. O Maradona tava aqui nas costas achando que ele ia espirrar. Ele deu a touca pra fora. Deu um chapéuzinho pra fora pra abrir mais o campo. Tá na história, né? Tá na história. Quantos caras deram um chapéu no Maradona? O Denis deu um chapéu no Maradona. E vambora, Pauleta, vambora. O São Paulo de 87 tem uma lenha pra queimar, mas aí já é sem o Careca. Então a gente desembarca, a gente desce desse bonde. Ele só vai pro Napoli no meio do ano, fica mais um pouquinho, em 87 ali no São Paulo, faz 1 ou 2 jogos só, mas já não é mais o São Paulo do Careca, nem o Careca do São Paulo. E tudo que acontece depois daquele jogo no Brinco de Ouro, já também é tudo já um pós-fácil da sua passagem. Um grande momento já foi vivido ali. E cada um seguiu o seu rumo e acho que foram bem felizes, né? O São Paulo viveu anos muito felizes depois do Careca, e o Careca jogando com o Maradona nem se fala. Cada um tocou sua vida e a gente vai tocar a nossa agora, né, Paulo Júnior? Sempre agradecendo quem nos ouve, quem passa aí 1h30, mais ou menos, vai ficar até com mais de 1h30 esse episódio de hoje. É sempre um prazer saber que você ficou com a gente. Valeu demais, um abraço de fato para quem acompanha o meu time de botão. Seguimos, quinta sim, quinta não, pinga um podcast aqui no meu time de botão. E para quem puder, quiser apoiar o nosso projeto, tá lá no Padrim, só procurar o meu time de botão no Padrim, tá lá também linkado no nosso Twitter, e muito nos honra a companhia de tanta gente nesses anos todos. Vamos que vamos. Beijo!